Gostaria só de rapidamente compartilhar com vocês algo que foi cantado por este coral nessa noite. O pastor Tim Keller, ele tem uma frase que para mim ela é um divisor de águas, tanto na minha teologia como na forma que eu prego o evangelho. Ele vai dizer o seguinte: é impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente. Ou você se curva em maravilha, ou vai embora ofendido. Eu acho que quando nós ouvimos de fato o Evangelho de Cristo Jesus, como nós ouvimos nessa noite, através do coral Zacarias de Miranda, nós temos duas opções na nossa vida, na nossa jornada espiritual. Uma das opções é você olhar para tudo que foi cantado aqui e dizer, ok, isso tudo que foi cantado, essa verdade a respeito da pessoa de Cristo Jesus, é aquilo que eu quero abraçar. Então, como o Tim Keller diz, ele vai dizer que você se curva em adoração a esse Deus gracioso, na pessoa de Cristo Jesus, e você será então maravilhado pela graça do Senhor. Mas uma segunda opção que muitas vezes nós abraçamos, não sei se de maneira intencional ou não, é você olhar para aquilo que foi pregado hoje à noite e achar uma tremenda bobagem, se sentir ofendido e falar, bom, isso não é para a minha vida. Mas eu gostaria de mostrar para vocês que no primeiro Natal isso aconteceu. Quando os magos que vinham do Oriente chegaram a Jerusalém, eles foram direto ao palácio do rei. E veja só o que diz Mateus capítulo 2, do versículos 1, 2 e 3, sobre esse fato. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele, toda Jerusalém. Olha só que interessante, nesses poucos versículos que nós lemos, nós vemos exatamente aquilo que eu falei para vocês no começo aqui da nossa reflexão. Os magos chegam diante do rei Herodes e proclamam o evangelho. De certa forma, eles proclamam o evangelho. Eles chegam para o rei instituído, Herodes, e diz o seguinte, olha Herodes, nós viemos aqui adorar o rei que acabou de nascer, o rei dos judeus. E pasmos, né, com isso, você percebe que Mateus ele vai dizer o seguinte, e Herodes ficou perturbado. Ele ficou ofendido com a verdade do evangelho. Agora, veja uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. O Natal, ele revela a impossibilidade de dois reis. O Natal, ele vai revelar a impossibilidade de dois reis. Veja só, os magos, no versículo 2, ele vai dizer o seguinte, olha, os reis, nós viemos aqui, aonde está, ele faz uma pergunta, aonde está o recém-nascido rei dos judeus? E muitas vezes nós olhamos para Herodes, né, porque nós sabemos o que vai acontecer se você tem algum conhecimento das Sagradas Escrituras, ou pelo menos um conhecimento geral da história, né, você vai saber que após esse fato, Herodes vai cometer um genocídio com as crianças que nasceram em Belém, na região de Belém, matando todas as crianças com 3 anos para baixo. Herodes vai fazer isso por medo diante da notícia de um novo rei. Mas percebam uma coisa, muitas vezes nós lemos essa notícia, ou nós ouvimos essa história de maneira muito distante da nossa realidade.
Nós ouvimos a história de Herodes e dizemos o seguinte: nós não somos como Herodes. Eu não sou como Herodes. Quem disse que eu tentaria, ou ordenaria, se eu tivesse esse poder, a matança de crianças abaixo de 3 anos? Mas uma das coisas que nós não entendemos quando nós lemos o Evangelho é que o Evangelho ele não está falando de uma realidade distante. O Evangelho está tratando do nosso coração, de uma realidade próxima da gente. E qual é essa realidade próxima de você que nos une a Herodes? Se você quer ser rei e aparece alguém se dizendo rei, qual seria a sua atitude? Pensa comigo. O rei é aquele que tem todo o domínio sobre a sua própria vida, e no caso de Herodes, talvez não tão influente assim, porque tinha o Império Romano sobre ele, mas ele tinha influência e poder que não queria perder isso. Mas pensa na sua vida particular. Quando Jesus, de alguma forma, se apresenta como rei, ele está reivindicando o que de você? O domínio, o controle, a fidelidade sua. É isso que Jesus muitas vezes está, ou melhor dizendo, é isso que Jesus está reivindicando. Quando o Evangelho revela que Jesus é o rei, o grande rei, esse grande rei está pedindo de mim e de você fidelidade, a lealdade, cumplicidade e compromisso com a missão. E isso muitas vezes nós entendemos. Uma das verdades é que um dos reis terá que desistir da ideia. Só um pode ocupar o trono absoluto. A pergunta, então, é quem ocupa o trono da sua vida? Eu e você não somos como Herodes. Não governamos uma nação. Male você governa a sua casa. Mas uma coisa eu quero te dizer. Você governa a sua própria vida. Você toma as suas decisões. Você influencia as pessoas que estão ao seu redor. A pergunta é: quem está no trono da sua vida? Quem está no trono da sua vida? Quando Herodes, ele ouve isso, ele fica perplexo. E por que ele fica perplexo? Abraham Kuyper vai dizer o que talvez Herodes pensou. Abraham Kuyper vai dizer: não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Em uma outra tradução da mesma frase do Kuyper, ele vai dizer, os tradutores vão traduzir diferente. Vai dizer o seguinte, que Cristo não brada sobre nenhum centímetro da criação, dizendo, isso aqui é meu. E essa é a ideia do reinado. Essa é a ideia. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. E sabe por que então nós nos ofendemos como Herodes? Porque nós achamos que nós temos todo o poder. Herodes, no versículo de número 3, o texto vai dizer, quando o rei ouviu, ficou perturbado. Quando o rei ouviu que havia um outro rei, quando o rei ouviu que havia uma outra realidade, que não era ele o verdadeiro rei, que talvez existisse a possibilidade de outra pessoa sentar no trono, o rei ficou o quê? Perturbado. Olha só, quando a gente olha essa palavra perturbado, a ideia principal é causar uma comoção interna a alguém, tirar sua paz da mente, perturbar sua tranquilidade, inquietar o espírito de alguém com medo, o temor. Quando Herodes ouviu que Jesus Cristo havia nascido em Belém e que ele era o rei, ele teve medo.
Você já se sentiu medo a ser confrontado pelo Evangelho? Quando nós ouvimos o lindo coral cantando sobre a verdade de quem Cristo é, muitas vezes nós não percebemos o quão profundo eles estão dizendo que Cristo Jesus é o Rei. Olha só, qual seria, ou como você se sente quando ouve a seguinte afirmação. Por exemplo, Lucas capítulo 14, versos 25, 26 e 27. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu não sei se você parou para pensar no que Jesus está dizendo aqui para essa grande multidão que o seguia. Jesus, ele tem um discurso completamente diferente do nosso. Porque muitas vezes a gente pensa que Jesus estava interessado em angariar verdadeiras multidões para ele. Não! Jesus, ele quer discípulos. E olha o que Jesus está dizendo aqui. Se alguém vem a mim, se alguém se aproxima de mim, se alguém está me seguindo, mas se esse que me segue ama mais o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. É lógico que Jesus aqui não está nos ensinando a dissolver as nossas famílias, não. O que Jesus está falando aqui é sobre lealdade, sobre aquilo que verdadeiramente importa para você. Porque o que Jesus está pesando aqui são coisas listas, perceba, coisas listas. Quem não ama o seu pai, quem não ama a sua mãe, quem não ama a sua mulher e seus filhos, quem não ama seus irmãos, são laços de sangue. Um amor que muitas vezes nós vemos de maneira abnegada. Quem não ama o seu filho mais do que a si mesmo? Quem não ama? Quem não é capaz de muitas vezes, e aqui nós temos, esse amor romântico dentro da nossa cultura, que é aquele que o amado tira a própria vida pela pessoa amada. Quantas vezes nós não vimos isso, não vemos isso dentro da nossa cultura secular? Porque aquele amor dá significado, e o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos é o que de fato dá significado à sua vida. O que de fato é importante, tanto que a última coisa que Jesus coloca no texto é até a sua própria vida mais do que a mim. Quem não ama a si mesmo? Quem não ama a sua vida? Quem não quer o melhor para si? Não deseja as melhores coisas, não busca as melhores coisas. Nós buscamos para nós mesmos as melhores coisas o tempo todo, mas veja isso. Jesus está nos exortando a inverter a nossa lealdade. E ele está perguntando àquela multidão: quem você ama? Quem você ama? Por quem de fato você tem a coragem de derramar o seu coração? Qual é a sua prioridade? Quem está no trono? A pergunta de Jesus em Lucas capítulo 14 é: quem está no trono da sua vida? O apóstolo Paulo, em Romanos, vai tentar nos ajudar com isso. Quando no capítulo 8, no versículo de número 7 e 8, ele diz o seguinte:
A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E Paulo está dizendo que nós temos uma doença no nosso coração, que é a equitrá. Equitrá é a palavra grega usada para inimigo. E inimigo aqui, num conceito mais filosófico e abrangente do que a única palavra literal, inimigo, é aquele que abriga ódio contra Deus. Essa é a ideia de inimigo. A ideia de inimigo aqui é aquele que abriga ódio contra Deus. E daí você deve estar se perguntando assim, Wellington, mas eu nunca odiei a Deus e a sua palavra. Eu nunca proferi nenhuma baboseira sobre Deus. Deixa eu te falar o que representa você amar a Deus e seguir a sua palavra. Amar a Deus é você ter lealdade a Ele. Então perceba, Lucas capítulo 14. Se você ama a sua mãe, o seu pai, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, você não é digno de mim. O que é, então, ser inimigo de Deus? Segundo as Sagradas Escrituras, é amar qualquer outra coisa acima de Deus. E o Natal vem nos lembrar essa realidade. Em seguida, Paulo vai acrescentar: não está sujeito à lei de Deus, nem ao seu poder, nem pode estar. No centro do coração humano há um impulso que diz: ninguém fala para mim o que eu devo fazer. Cultura e treinamento conseguem muitas vezes nos aliviar, nos ensinar a conter os nossos impulsos. Mas será que isso realmente contém os nossos impulsos? Queremos ver a nós mesmos e sermos vistos pelos outros como cooperadores, como alguém que joga no mesmo time, ou como pessoas gentis e amorosas. E isso, muitas vezes, a cultura nos impõe. Há várias razões pelas quais é necessário que vivamos negando o quanto esse instinto é poderoso. Agora, de acordo com a Bíblia, a última instância do mal brota dentro do nosso egocentrismo, da certeza da própria injustiça, de uma concentração de cada coração humano em si mesmo. Cada um de nós deseja que o mundo gire em torno do seu umbigo, em torno dos seus próprios desejos e vontades. Não queremos, de maneira nenhuma, servir a Deus e ao nosso próximo. Queremos que eles nos sirvam. E essa é, talvez, a forma mais contemporânea de se negar a Deus. É quando você transforma Deus no seu garçom. É quando você transforma Deus naquele que te serve, e não você servindo a Deus. O fato é, então, que em cada coração, portanto, existe, sabe o quê? Um pequeno rei Herodes. Em cada coração, quando você ouve a verdade do Evangelho, que existe um rei acima de você, acima das suas vontades, você fica talvez ofendido com isso. Ofendido. Eu lembrei de uma passagem que talvez seja conhecido de vocês. De certa feita que Jesus estava caminhando com os seus discípulos e se aproximou dele um jovem rico, um jovem abastado, com muito dinheiro, sucesso, poder. E esse jovem, ele chega diante de Jesus e ele fala assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Qual é o caminho dentro da espiritualidade? O Senhor, que é um mestre, que é um rabi, que conhece todos os caminhos,
Qual que é o caminho que eu devo seguir? Como eu devo viver a minha vida? Daí Jesus olha para ele e fala assim: você guarda os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. E, por incrível que pareça, aquele jovem rico, um religioso, ele diz o quê? Ele diz o quê? Desde a minha infância, eu observo, ou eu guardo, ou eu sigo todos esses mandamentos. Se você olha esse jovem por fora, você fala o quê? É um menino bom, não é? Menino crente. Olha só, ele faz tudo o que é necessário. Dá bom testemunho. Jesus olha para ele, então, e toca no Deus dele. Fala assim: então te resta uma única coisa. Uma única coisa te resta. Vá, vende tudo o que você tem. E dê quem? E dê aos pobres. Depois volta e me segue. Diz o texto bíblico que aquele jovem abaixou a cabeça, entristeceu o seu coração e saiu da presença de Jesus, porque ele tinha muitas posses. Deixa eu te perguntar, aquele jovem rico, ele era um inimigo de Deus? Por incrível que pareça, ele era. E sabe por quê? Porque ele só abraçava aquilo que ele queria na espiritualidade. Era uma espiritualidade self-service. Sabe? Quando você vai e escolhe aquilo que você quer, é uma espiritualidade autocentrada. Autocentrada nos seus desejos e vontades. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: onde está o rei? A mesma pergunta que os magos fizeram a Herodes. Aonde está o rei? Agora, deixa eu te dizer, você tem duas alternativas diante dessa pergunta. Você pode se entristecer, sair daqui ofendido pelo evangelho que foi pregado pelo coral, ou você pode se curvar e experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Aonde está o seu rei? Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e orar. Deus e Pai, Criador de todas as coisas, Senhor e Rei de todos nós, mesmo daqueles que muitas vezes não creem no Senhor, o Senhor é o Rei, porque o Senhor não se importa com a opinião dos outros. O Senhor é, porque desde sempre o Senhor existiu. A única coisa que nos cabe, então, é adorá-lo, amá-lo por aquilo que o Senhor é, Criador, Senhor. E por ser bondoso, ó Pai, doador das nossas vidas. Nós queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito fale poderosamente aos nossos corações. Ouvimos o Teu Evangelho nessa noite. Ouvimos o Teu Evangelho cantado, que o Rei veio até nós, se despiu da sua majestade, entrou na história, para nos resgatar dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, para nos dar uma nova vida, para que possamos experimentar a redenção nos nossos corações. Que o Senhor faça a Tua obra, Deus, em cada coração aqui. É o que eu oro em nome de Jesus.
Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, uma excelente noite a todos vocês.